Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao primeiro Switch TV Show de 2026. Meus amigos, 2025 já acabou, 2025 já entrou para os livros de história. Inclusive, quero agradecer a todos que acompanharam aqui o programa durante 2025, uma audiência maravilhosa. Mais de 10 milhões de views em 2025. Agradeço a cada um de vocês. Vocês são fodas. Nada disso estaria em pé se não fosse por vocês. Então, agradeço muito a moral de vocês e espero que em 2026 você siga aqui comigo. Siga aqui acompanhando o programa, acompanhando os conteúdos do canal. Vai ser muito bom ter você aqui. Vai ser muito bom. E você que está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao Switch TV Show. Esse aqui é um programa diário, onde eu falo sobre a NBA, comento sobre as rodadas, comento sobre as notícias, né? De vez em quando trago um conteúdo diferentezinho também, pra dar uma variada, que é importante, né? Importante dar uma variada. Enfim, é um programa maravilhoso que eu tenho certeza que vai fazer parte da sua rotina e vai tornar os seus dias um pouquinho melhores. Pelo menos é a minha expectativa, né? Enfim, obrigado pelo 2025 e que venha um 2026 sensacional, cheio de alegrias, cheio de coisas boas e cheio de jogos bons, coisa que ontem teve bastante, né? Ontem tivemos uma rodada muito boa na NBA, rodada de final de ano foi bem bacana, acabou que por razões etílicas, né? Eu não tive condições de fazer nenhum pós-jogo ontem, né? Eu até já havia avisado de forma antecipada que provavelmente eu não conseguiria soltar nenhum pós-jogo, porque, velho, ano novo, Réveillon, pô, tava, né? Eu tava um pouquinho alterado, que já prejudicou muito da minha performance de fala, né? Eu que já não tenho a melhor dicção do mundo, ontem tava uma coisa assim, deplorável, bicho. Ontem tava uma coisa deplorável. Então ontem eu não consegui, né, soltar nenhum pós-jogo, mas eu acompanhei a rodada, acompanhei de forma casual, né? Acompanhei de forma casual, tomando um negocinho. Talvez alguns jogos tenham parecido melhores pra mim por conta do vinhozinho que eu tava tomando, tem essa possibilidade também, mas é a minha percepção. E aqui a ideia é eu passar a minha percepção do jogo pra vocês. Talvez a minha percepção tenha sido afetada por eu estar levemente altinho. Talvez. Enfim. Nesse episódio vamos falar sobre a rodada de ontem, dar uma passadinha por cada um dos jogos. Tivemos um ótimo jogo entre Knicks e Spurs. Tivemos 2 game winners na rodada, né? Banchero e McCollum conseguiram, né, garantir a vitória para os seus times. Tivemos Gui Santos, o nosso brasileiro, o guerreiro Tupiniquim Gui Santos, brilhou na rodada de ontem, jogou muito bem contra o Charlotte, um dos seus melhores jogos na temporada. Enfim, teve bastante coisa, e aí nesse vídeo, né, nesse episódio, eu vou dar uma compilada em tudo que aconteceu. Edição um tanto quanto express, né? Porque eu tô fora de casa, daqui a pouco vai começar um churrascão daqueles pra abrir o ano, então hoje vai ser uma edição um pouquinho mais rápida, mas com muita qualidade, né? Pra começar 2026 já com o pé direito, fechou? Antes de tudo, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma conferida lá nas promoções da Centauro, né, para começar 2026 bem. Que tal já garantir, né, uma roupinha nova, um tênis novo? E na Centauro você encontra tudo isso com ótimos preços, né? Muita promoção bacana. Olha aqui, ó. Olha tanto de promoção, olha o tanto de desconto para começar o ano, olha que coisa maravilhosa. E usando o cupom SWISH10 nas suas compras, você garante mais 10% de desconto, irmão. Então aproveita, usa o cupom SWISH10 e comece 2026 muito bem vestido, muito bem trajado, com a vasta coleção de produtos que a Centauro te oferece. Centauro, que segue sendo parceiro do canal para 2026. Obrigado, Centauro, pela moral em 2025. E 2026 vai ser ainda melhor, tá bom? Vamos lá então, roda a vinhetinha
E aí, na volta, a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Vambora! Aí, acho que foi pra vocês, né? Eu tô sem o meu retorno, eu esqueci meu fone na minha casa. Puta burro, né, cara? Mas eu acredito que a vinheta deve ter soado pra vocês. Pelo menos eu vou acreditar nisso. Se não, eu faço aqui, ó. Tarará, tarará! Né? Só pra garantir. Vamos lá, cara. Só pegar uma água aqui, porque, né? Importante se hidratar depois de uma noite regada, né? Há muita comida e muito álcool, graças a Deus, né? Tive essa condição. Espero que você também tenha tido. Importante se hidratar, né? Ai, ai. Vambora. Bora, bora, bora. Cadê? Opa, opa, opa. Agora foi. Agora foi. Ó, vamos lá. Já vamos começar falando, né, sobre a vitória do Warriors pra cima do Hornets. Vitória por 132-125. Uma vitória que fez o Golden State ter um fim de ano muito interessante, né? O Warriors fecha o ano conseguindo vencer o seu 5º jogo nos últimos 6, sendo que a única derrota foi aquela derrota para Toronto, que o Warriors se auto-sabotou pra cacete, né? Se auto-sabotou pra cacete, então essas 5 vitórias nos últimos 6 jogos poderiam muito bem ter sido 6 vitórias em 6, né? Mas ainda assim, cara, é um fechamento de ano muito bom. O Golden State fecha o ano com 18 vitórias em 34 jogos. Era o ideal? Era o que o torcedor almejava? Não, mas é um bom recorde, é uma boa campanha. Ainda mais pensando que o Golden State tem material para se reforçar nesse começo de ano. Tem Jonathan Kuminga, que deve ser trocado a partir do dia 15. Tem outras peças ali que podem ser envolvidas numa negociação. Talvez um Moses Moody, talvez um Podziemski, enfim. Draymond Green, será? Não sei, jogou muito o Draymond Green ontem, hein? Jogou muito. Mas enfim, eu acho que o ano fechou pro Golden State de forma boa, né? Com o sentimento de que, cara, dá pra melhorar. Tem margem pra melhora. E isso é muito importante. E a vitória de ontem foi uma ótima vitória. Apesar dos problemas defensivos, né? Ontem foi um jogo onde nenhum time defendeu, né? Tanto o Hornets como o Warriors foram muito mal na defesa. O Warriors também sofreu com turnovers, sofreu bastante também com rebotes ofensivos, o que vem sendo algo recorrente do Warriors, né? Sofrer com rebotes ofensivos. Foi assim contra Toronto, foi assim ontem também. Mas apesar desses problemas, o Golden State conseguiu entregar um ataque muito fluido, né? Muita fluidez ofensiva, muitas bolas de 3, muita movimentação de bola. Golden State ontem chutou para 49% para 3, foram 24 bolas de 3 convertidas. No todo, o Warriors teve um aproveitamento de 55% nos arremessos, só errou um lance livre no jogo inteiro, né? Então foi um jogo ofensivamente muito bom por parte do Golden State. Óbvio, a defesa horrível de Charlotte ajudou? Ajudou. Mas o Warriors teve muito mérito. Stephen Curry fez um ótimo jogo. Stephen Curry ontem terminou a partida com 26 pontos, com 5 bolas de 3. Fez um excelente segundo período, fez um excelente fechamento de jogo, né? Marcou 6 pontos ali na reta final, que foram fundamentais para o Warriors conseguir fechar a partida. Então o Curry foi muito bem. Draymond Green, como eu já adiantei, né? Fez um jogo muito bom, flertando com o triple-double, sendo muito importante ali na construção de jogo. Foram 12 assistências em 28 minutos. Na reta final ali conseguiu uma cesta muito importante também, depois de um rebote ofensivo. Com ele em quadra, o Golden State foi melhor do que Charlotte por 18 pontos, cara. Então ele teve um impacto muito positivo no jogo de ontem, coisa que não vem acontecendo muito na temporada, né? A temporada ofensiva do Draymond Green, ela é muito abaixo, muito, né, bem abaixo mesmo do que ele normalmente ele entrega, em questão de impacto, em questão de turnovers, né? Ele vem cometendo muitos turnovers. Mas ontem ele jogou muito bem, cara. Ontem foi um dos melhores jogos do Draymond Green na parte ofensiva nessa temporada. Então ele foi bem, Curry foi bem. E, obviamente, né, o brasileirinho Gui Santos foi fantástico, né? O Gui ontem, como eu falei, né, teve sua melhor atuação na temporada, jogou 17 minutos e
cara, fez valer cada um deles. Cada um deles foram 13 pontos, 3 bolas triplas, né? 3 bolas de 3. Foi muito bem na defesa, ajudou, né, a mitigar os problemas do Warriors nos rebotes. Com ele em quadra, o Golden State superou Charlotte por 15 pontos, cara. Ou seja, em termos de impacto nos minutos que teve, o Gui teve um impacto parecido com o do Draymond Green, né? Em termos de melhora do time. Né, o Draymond Green em quadra fez o Warriors ser 18 pontos melhor do que Charlotte. O Gui fez o Warriors ser melhor por 15. Foi um dos melhores plus-minus do time ontem. Infelizmente, né, o Steve Kerr deu uma panelada nele no segundo tempo. Mas ainda assim, ele jogou bons minutos ali no último quarto. Teve minutos importantes. Mas poderia ter jogado mais, porque merecia ter jogado mais. E uma coisa que é importante falar, né? Muita gente, quando eu comento sobre o Gui, quando eu falo que o Gui precisa ter mais minutos, muita gente vem falar: ah, mas do jeito que você fala, ele é o Michael Jordan, que isso, o Gui não joga nada, só porque é brasileiro. Muita gente vem com esses argumentos que são argumentos meio burros, né, com todo respeito. O meu ponto não é que o Gui tem que ser titular absoluto, ter 30 minutos por noite, não. Mas o Gui merece ter minutos recorrentes. Ele pode jogar só 17 minutos, mas ele tem que jogar 17 minutos todo o jogo, porque sempre que ele joga, o time melhora. É nítido isso. Sempre que ele entra em quadra, o Golden State melhora. O Golden State sofre um pouco menos no rebote, né? Ganha um pouquinho mais de pontos de segunda chance, porque o Gui gera muitas segundas chances, né? Ganha ali um cara com bom tamanho para ajudar no ataque, para fazer uma screen, um cara capaz de matar bolas de 3. Então, o fato de eu falar que o Gui precisa ter mais minutos, não é que eu tô falando que ele tem que ser titular absoluto e nem que ele é... Nossa, ele é um absurdo jogador. Não. O Gui é um bom jogador que ainda tá em evolução. Só que mesmo ele sendo bom apenas, o impacto dele é muito mais do que bom. O impacto dele em quadra é muito grande. E não é só eu que falo isso. Pega pra assistir uma transmissão gringa dos jogos do Warriors. Você vai ver os caras do Warriors, né, os narradores do Warriors, rasgando elogios ao Gui sempre. Por quê? Porque é muito nítido, é muito claro como que o time melhora com ele. Então, ontem foi mais um jogo, ontem foi mais uma prova do porquê que o Steve Kerr precisa usar o Gui de forma mais constante. Sempre usar, porque o time sempre melhora com ele. E ontem ele foi peça fundamental para essa vitória do Warriors. Como eu disse, o Warriors fechando o ano muito bem, 18-16 de campanha. Pelo lado de Charlotte, o destaque vai para Lamelo e Brandon Miller, né? Os dois foram muito bem. Lamelo, apesar dos problemas de turnovers e tudo, fez um jogo bom de 27 pontos, 3 steals. Brandon Miller também fez mau jogaço, 33 pontos. Não foi tão eficiente, mas teve muito volume. Inclusive, no quarto período, marcou 9 pontos ali que permitiram com que Charlotte sonhasse com a virada. Então, os dois foram muito bem. O problema do Charlotte foi a questão defensiva. O ataque funcionou e tal. Foram 25 pontos marcados e tudo. Aproveitamento bom. Só que a defesa foi muito ruim. E o banco de reservas do Hornets ontem foi muito menos impactante do que o do Golden State. Lembrando que o Charlotte também estava desfalcado, né? Charlotte estava sem 2 titulares. Tava sem o Ryan Kalkbrenner e sem o Miles Bridges, né? E obviamente os dois acabaram fazendo falta. Né? Só para comparação, nenhum jogador do banco do Hornets ontem teve dígitos duplos de pontos. O Warriors teve 2 com dígitos duplos. Podziemski com 19 e o Gui com 13. Inclusive, bom jogo do Podziemski, hein? Muito bom jogo do Podziemski. Enfim, é isso, vitória do Golden State, derrota de Charlotte. Um outro destaque de Charlotte, rapidinho, com o Knipel, tá? Muito bom jogo do Knipel no momento em que passa um gato maluco aqui na minha janela, mas enfim, acontece. Com o Knipel, 20 pontos, 4 bolas de 3, 8 assistências, cara. Muito bom jogo do moleque. Esse trio, Knipel, Lamelo e Brandon Miller, quando os 3 estão juntos, cara, é muito legal de se ver, mano. É muito legal de se ver. O azar de Charlotte é que esses 3, né, dificilmente conseguem ter muita sequência, né, porque vira e mexe um machuca, enfim. Mas ontem os 3 foram bem, só que, igual eu falei, faltou defesa, faltou banco. E do outro lado, sobrou eficiência no ataque e o banco do Warriors
foi bem melhor, tudo isso tendo Curry e Green jogando muito bem. Então, sobre Warriors e Hornets, é isso. Na sequência, a gente teve o atropelo, né, do Atlanta Hawks para cima de Minnesota. Atlanta Hawks que vinha de 7 derrotas seguidas, passou o carro em Minnesota, 126-102. Jalen Johnson com mais uma atuação absurda, 34 pontos, 10 rebotes e 6 assistências para o Jalen Johnson, além de 2 roubos de bola e um toco. Jogou pra caralho o Jalen Johnson. Jalen Johnson que fecha dezembro com médias de triple-double. É, meu amigo, ele fecha dezembro com 25,8 pontos por jogo, 11,2 rebotes e 10,1 assistências. Foi um baita mês de dezembro individualmente pro Jalen Johnson. Coletivamente foi um mês de merda pra Atlanta, que só venceu 3 jogos. Mas pelo menos eles conseguiram ontem quebrar a sequência de derrotas e de uma forma maravilhosa, realmente dominando o Minnesota, né, castigando na transição, conseguindo, né, boas conexões ali saindo da defesa, agressivo no garrafão, tendo um perímetro, né, útil, minimamente eficiente. Então foi o melhor jogo de Atlanta nesse mês. Disparado. Disparado foi o melhor jogo de Atlanta. E curiosamente ou não, foi o melhor jogo de Atlanta e uma das grandes vitórias de Atlanta na temporada, com o Trae Young fora, né? Novamente o Trae Young não jogou e novamente a Atlanta jogou melhor. Galera, desculpa. Eu sei que uma coisa não tem, né, relação direta com a outra. Eu sei, não sou burro, né? Mas, pô, velho, pra quem tá de fora, chama atenção, não chama? O fato do Hawks ter vivido seu melhor momento na temporada sem o Trae Young. Aí ele volta, o time começa a perder tudo, começa a jogar mal. Ele fica fora de um jogo contra Minnesota, um jogo onde o Atlanta era muito underdog. E o Atlanta domina, jogando bem pra caralho, entregando seu melhor jogo no mês. Chama atenção, não chama? Chama atenção. Tanto que ontem eu vi vários insiders de fora falando que o jogo de ontem reforçou o argumento de que o Hawks tem que trocar o Trae Young. De que o sentimento ao redor da liga é de que o Hawks vai trocar o Trae Young. Por quê? Sempre que ele não joga, o time melhora. Repito, eu entendo que tem vários outros fatores que levam a isso. Não é só a presença do Trae Young que piora o Hawks. Não, não é isso. O Trae Young é um ótimo jogador. Mas chama atenção, gente. Desculpa, chama atenção. Às vezes a melhora não é só técnica, às vezes a melhora é, sei lá, de ambiente. Talvez o Trae Young não tenha um bom ambiente com os jogadores, não sei. Não sei. Já foi reportado, né, por alguma... Eu não vou me lembrar quem foi, que os jogadores de Atlanta não gostam de jogar com o Trae Young. Né, não sei o quanto isso é verdade e tal, mas foi algo falado. Então eu não sei o que acontece, mas é nítido, gente. Sempre que o Trae Young não joga, o Hawks melhora. E ontem foi gritante, cara. O Hawks teve, repito, o seu melhor jogo no mês e um dos melhores jogos na temporada. Enfim. Eu acho que realmente chegou a hora de dar adeus. E nem é só por conta dessa questão do time melhorar sem ele. É que eu acho que, velho... acho que a transição Trae Young e Jalen Johnson, ela já foi feita. A transição de franchise players, ela já foi feita. Hoje, eu e acredito que uma boa parte da torcida do Hawks não considera mais o Trae Young franchise player. O cara do time é o Jalen Johnson. Ele é o cara do time. E ontem, de novo, ele jogou pra caralho, comandou esse time pra uma grande vitória contra um bom time de Minnesota, que ontem não jogou tão bem, mas, né, muito por conta também do trabalho de Atlanta. Inclusive, Minnesota completo, tá? Minnesota completo. Atlanta desfalcado venceu o Minnesota completo. Isso tem muito mérito, foi um baita resultado. E contagem regressiva aí pra troca do nosso menino Calvo, porque eu acho que não tem muito pra onde correr, não. 16ª vitória do Hawks, 13ª derrota de Minnesota, que teve basicamente só o Anthony Edwards jogando bem. De resto, todo mundo foi horrível. Aí a gente teve o Orlando Magic vencendo o Indiana Pacers com um game winner do Paulo Banchero. Paulo Banchero que vive uma fase bem ruim, né, cara? Não vem jogando bem.
Mas ontem ele foi decisivo, cara, né? Obviamente, tem que ser pontuado que o Orlando sofreu muito mais do que deveria para vencer Indiana. A gente tá falando de um Pacers que só venceu 6 jogos na temporada. Então, era esperado que Orlando vencesse de forma mais tranquila. Não foi o caso, precisou de game winner, precisou de, né, bola decisiva. Mas venceu. 112-110, Orlando batendo sua 19ª vitória. Paulo Banchero com 29 pontos, 10 rebotes, 3 tocos e a bola da vitória. Tomara que esse game winner dê uma confiança aí pra ele. Ele que falou recentemente numa entrevista que ele não vem se sentindo feliz jogando e que isso vem afetando, sua performance. Tomara que esse game winner dê uma revivida aí no Paulo Banchero, que é um grande jogador. Eu adoro o Paulo Banchero, mas é fato que nessa temporada ele tá bem abaixo do que era esperado. Tomara que a partir de agora ele consiga dar uma engrenada legal, o que vai ser maravilhoso pro Orlando Magic, que tá sofrendo muito com lesões e precisa que o seu franchise player assuma a responsabilidade, né? Ontem ele fez isso, jogou muito bem, game winner e 19ª vitória do Magic. Aí a gente teve o Cavaliers fechando bem o ano, né, enfrentando o ótimo time do Phoenix Suns. O Cavs venceu 129-113. Donovan Mitchell sendo de novo, né, pela 1000ª vez o grande destaque de Cleveland. 18º jogo dele de mais de 30 pontos na temporada. Foram 34 com 10 rebotes, 7 assistências, 10 de 18 nos arremessos, 4 de 7 nas bolas de 3. Uma atuação colossal de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell que ontem ultrapassou o Nikola Jokic e é agora o segundo maior cestinha da temporada. Ele tá com 950 pontos na temporada. É um absurdo que o Donovan Mitchell tá jogando. A gente tá vendo uma das melhores temporadas do Mitchell da carreira. Donovan Mitchell, cara, nessa temporada só não tem mais jogos de 30 pontos do que o Shea e o Jaylen Brown. Ele tem 18 jogos de 30 ou mais pontos, cara. Isso é muito absurdo. Jogou muito e ontem foi o grande nome da vitória do Cleveland. Cleveland que fecha o ano vencendo 4 dos últimos 6 jogos, né? Chegando a 19 vitórias na temporada. Ainda uma temporada decepcionante, sem dúvida alguma. Mas o momento é bom do Cavs e tomara que em 2026 o time consiga engrenar, né? O Cavs tem material também para melhorar no mercado de trocas. Tem aí Jarrett Allen, tem aí Darius Garland, que pode ser trocado também. São 2 nomes que devem render coisa boa para Cleveland no mercado. Vamos ver. Eu ainda não descarto esse Cavs no leste, mas eles precisam de mudanças. Eles precisam de mudanças porque não dá para ficar dependendo sempre do Donovan Mitchell. Não dá. Não dá. Pelo lado do Phoenix, destaque para o Devin Booker, 32 pontos para ele, mas não foi suficiente para evitar a 14ª derrota do Phoenix Suns, que é outro time que começa a temporada muito bem e tem uma perspectiva muito boa para esse ano, especialmente pelo retorno do Jalen Green, que deve acontecer em algum momento, né? Pelo menos é o que o torcedor torce para que aconteça. Aí a gente teve o Chicago Bulls batendo o New Orleans Pelicans 134-118, grande jogo do armador Trey Jones, 20 pontos e 12 assistências para ele, orquestrando o desfalcado time do Bulls, né? Desfalcadíssimo time do Bulls. Belo resultado, o Bulls chegando à sua 16ª vitória e o Pelicans, mesmo tendo um Zion Williamson entregando mais um ótimo jogo, ele que já havia jogado muito bem contra o Knicks, o Pelicans sofreu sua 27ª derrota, a 12ª como visitante. Aí a gente teve um jogaço, né? Eu acho que foi até o melhor jogo de ontem, que foi Spurs e Knicks, esse que já tinha a expectativa de ser o melhor jogo da rodada. E de fato foi, cara. Jogaço. San Antonio saiu com uma puta de uma vitória de virada, 134-132. San Antonio não começou o jogo bem. O primeiro tempo de San Antonio foi muito ruim, né? Tanto na parte defensiva como também na parte ofensiva, né? Basicamente só o Embiid foi bem no primeiro tempo, carregou o time. Só que aí na volta do intervalo o San Antonio melhorou muito. A defesa deu uma encaixada, especialmente ali no quarto período. E aí outros nomes começaram a aparecer. Darren Fox fez um bom primeiro tempo, vou ser justo, ele fez um bom primeiro tempo. O Embiid foi melhor? Foi disparado o melhor do Spurs no primeiro tempo? Sim, mas o Fox ajudou. Mas no segundo tempo o Fox apareceu ainda mais,
Luke Kornet teve minutos excelentes, foi fundamental para a vitória. E o nosso querido Julian Champagne, o menino Champagne, que obviamente ia jogar pra caralho no ano novo, né? Quem tinha dúvida disso é loucura. Tava escrito, né? Ano novo e Champagne combina muito. E ele jogou demais, cara. O que o Champagne fez ontem foi uma coisa inacreditável. O cara simplesmente quebrou o recorde de bolas de 3 do San Antonio Spurs, mano. 11 bolas de 3. 11 bolas de 3 no jogo. O cara virou o Curry. Ele virou o Curry. Ele arremessava, ele jogava pra cima, a bola caía. Uma coisa bizarra. O quarto período do Champagne foi absurdo, né? Enfileirando bolas decisivas. E aí o Knicks, cara, teve chance de vencer o jogo, o Knicks, né? O Jalen Brunson ali na reta final matou uma bolaça de 3 e tal. Mas o Spurs cresceu, né? Se fez valer do fator casa. O Spurs que na reta final perdeu o Wembanyama. O Wembanyama acabou sofrendo uma hiperextensão no joelho esquerdo. Ainda não se sabe a gravidade da hiperextensão. Uma notícia boa foi que ele ainda voltou pro banco antes do jogo terminar. Ficou ali em pé, motivando os companheiros. Então talvez ele não tenha que ficar fora por tanto tempo quanto o Jokic, por exemplo, que vai ficar fora por um mês. Talvez ele fique fora por menos tempo. Tomara que ele fique fora por menos tempo. Lembrando que o Wemby já ficou fora de muito jogo por conta da última lesão que ele teve. E ele corre um risco sério de se tornar inelegível para All-NBA, para prêmio individual. O que seria uma pena, porque ele sem dúvida é um All-NBA. E ele sem dúvida é o DPOY da temporada. Então se ele se tornar inelegível, ele de novo vai perder um DPOY por razões fora do controle dele, porque ano passado ele já deveria ter ganho, não ganhou porque ele se tornou inelegível, e nesse ano, se ele ficar fora por mais alguns joguinhos, ele vai sim se tornar inelegível de novo. Então tomara que ele não perca muitos jogos, mas mesmo sem ele, o Spurs, cara, cresceu no jogo, se impôs no clutch. Keldon Johnson, cara, muito bem no final, muito enérgico, empilhando jogadas vencedoras junto do Kornet, junto do Fox. Então, foi uma baita virada de San Antonio. A revanche, né, da final da Copa da NBA. San Antonio conseguiu sua revanche, entre aspas. E baita vitória, cara. Baita vitória. Julian Champagne, um monstro com as 11 bolas de 3. E o Wemby, cara, até a hiperextensão, ele tá fazendo um jogo colossal. 31 pontos, 13 rebotes pra ele. Dominante demais, cara. Como é bom ver o Wemby, né, voltando a ser titular e voltando a ter minutos, né? Ter minutos de titular. É muito bom ver o Wemby jogando como titular, né? Obviamente ele jogou muito bem quando ele estava no banco, jogou muito bem contra o Oklahoma vindo do banco, ele vinha jogando muito bem, mas como titular é outra coisa. E quanto mais tempo o Wemby fica em quadra, melhor é o time do Spurs, né? Então, muito bom ver ele. Tomara que ele não fique fora de muitos jogos por conta dessa hiperextensão no joelho. Outra notícia boa foi que ele saiu andando, né? Ele saiu andando sozinho da quadra. Ele não precisou de ajuda, diferente do Jokic também. Então, eu tô otimista com essa questão do Wemby, com essa lesão do Wemby. Talvez o Spurs, por precaução, deixe ele de fora de alguns jogos. Mas tomara que não seja nada de fato grave, né? Se for pra ele perder jogos, que seja por precaução e não por uma lesão realmente grave pra caralho, né? Enfim, vamos torcer. Qualquer novidade eu venho aqui trazer pra vocês hoje. E é isso, vitóriazaça do Spurs, 24ª vitória. Spurs fecha o ano vencendo. O Spurs que vinha, né, de derrotas seguidas contra Cleveland, contra o Utah, então foi uma vitória importante para San Antonio. E o Knicks, 10ª derrota. O Knicks não fez um bom fechamento de jogo, tá? Não fez. Não teve resposta pro Julian Champagne. Inclusive, eu acho que em alguns momentos o Knicks subestimou o Champagne. Ele teve alguns arremessos muito livres no quarto período, né? Enfim, 10ª derrota do Knicks, 24ª vitória do Spurs. Aí, pra fechar, a gente teve o Denver Nuggets vencendo o Toronto Raptors 106-103. Denver Nuggets com a sua legião de desfalques, né, cara? Todo esfacelado. Conseguiu arrancar uma baita vitória lá no Canadá. Valanciunas foi muito bem, 17 pontos, 9 rebotes, 3 tocos. Ele que vai ser o substituto do Jokic nessas próximas 4 semanas. Jamal Murray fez um ótimo jogo também, né? E o Denver conseguiu sair com o resultado. O Raptors quase que conseguiu forçar a prorrogação. Ali na última bola, o Brandon Ingram matou de 3.
só que o cronômetro já tinha zerado, já tinha acabado o tempo, e aí, né, o jogo acabou. Mas foi jogaço, cara. Scottie Barnes fez mais um jogo incrível, triple-double de 20 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. O Scottie Barnes... Cara, a verdade é que o Scottie Barnes é um All-Star, gente. Ele é um All-Star, jogando como All-Star, se portando como All-Star, é um jogadorzaço. Ontem foi bem pra caramba, mas acabou não sendo suficiente para evitar a 15ª derrota do Toronto Raptors. E parabéns, Denver, cara, porque ontem era um jogo duríssimo, fora de casa, sem seu pilar, sem seu sistema, né? Ontem o Denver jogou sem seu sistema ofensivo, que é o Jokic. Além dos outros desfalques, né? Aaron Gordon, enfim. E conseguiu vencer, cara. Então foi um resultadaço pra Denver. Vamos ver se Denver consegue repetir isso nessas próximas 4 semanas, né? Se Denver conseguir sobreviver essas 4 semanas sem o Jokic, cara, David Aldman vai ganhar alguns votos pra Coach of the Year, viu? Porque, né, todo mundo tá achando que vai dar uma merda federal. E ontem já foi um sinal de que talvez a merda não seja tão grande assim. Talvez Denver consiga superar essas 4 semanas sem o Jokic. Superar sim. Vencer mais do que perder. Se Denver conseguir vencer mais do que perder nessas 4 semanas sem o Jokic, David Aldman vai... Eu vou abrir a campanha pra David Aldman Coach of the Year. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Me comprometo a fazer isso aqui. Me cobrem depois. Enfim. Nos últimos 2 jogos, o Washington Wizards venceu o Milwaukee Bucks, 114-113. O Washington Wizards que teve, né, o CJ McCollum conseguindo ali a bola da vitória no estouro. Ah, Milwaukee Bucks, que forma de fechar o ano, hein? Tomando o game winner do CJ McCollum, em casa ainda, no Fizer Forum. Caralho, Bucks, que merda. Enfim, derrota do Bucks, 20ª derrota, o Bucks que vinha de 2 vitórias seguidas com a volta do Giannis, ontem não conseguiu. O Giannis fez um ótimo jogo, 33 pontos, 15 rebotes, mas não deu. O Washington Wizards consegue sua 8ª vitória, game winner do McCollum. É Alex Sarr fazendo um ótimo jogo, inclusive temporadaça do Alex Sarr, viu? É que ele tá jogando no Wizards e ninguém tá assistindo ele. Mas a temporada do segundo anista é bem da boa, viu? Ontem foram 20 pontos, 11 rebotes, 4 tocos. Ele tá jogando bem demais. Vale a pena ficar de olho no menino Alex Sarr, que eu admito que não era tão fã na época do draft, mas é inegável que ele tá mostrando evolução nesse ano. E tá jogando bem, né? Ontem foi um ótimo jogo dele. Vitória do Wizards. E pra fechar, a gente teve o Oklahoma City Thunder conquistando a sua 29ª vitória na temporada. Jogando em casa, no Paycon Center, o Thunder venceu sem muitas dificuldades a equipe do Blazers, 124-95. Foi aquela vitória padrão Oklahoma City Thunder, né? O primeiro quarto não tão bom, sofrendo, né, com muitos pontos. Tomou 30 pontos no primeiro quarto. Mas a partir do segundo, o OKC tomou conta, já meteu 35-25 no segundo quarto. Foi pro intervalo com uma vantagem muito confortável. E na volta do intervalo, precisou de 6 minutos para acabar com o jogo. No meio do terceiro quarto, o jogo já havia acabado. Aí Oklahoma, né, fechou da forma que gosta de fechar, né, com os reservas. Né? Fechou com os reservas, sem muito desenrolo, dominante. O Shea com mais um jogo de 30 pontos na temporada. O Shea chegou ontem a incrível marca de 11 jogos de mais de 30 pontos em pelo menos 30 minutos jogados, né, em 30 minutos ou menos, né, então assim, uma coisa impressionante. Ele que lidera a liga em atuações de 30 ou mais pontos, ele e o Jaylen Brown são os líderes. Padrão. Jogo padrão, Shea, 30 pontos, 6 assistências, nenhum turnover, 4 roubos de bola em 29 minutos. Isso é Shai Gilgeous-Alexander. Grande vitória de OKC, que além do Shea, teve também, né, alguns outros nomes se destacando. Dentre eles, dá para destacar o Isaiah Joe, que veio para 5 bolas de 3. Dá para destacar AJ Mitchell, que fazendo uma temporadaça, ontem foram 17 pontos para ele. J-Dub fez um bom jogo, né, 13-7-7 para ele, com 3 roubos de bola. Lugan Dort com 4 bolas de 3, Chet Holmgren com 12 pontos, 6 tocos, com 10 rebotes, grande atuação do Chet. Todo mundo ali com plus-minus positivo, coisa linda. Todos os titulares com plus-minus superior a mais 10, né? Inclusive Chet com mais 29. Então, cara, jogaço de OKC para fechar bem o ano. OKC que pós-rodada de Natal não perdeu,
São 3 vitórias seguidas desde o Natal. Muito bom, muito bom. Pelo lado do Blazers, destaque pro Deni Avdija, fez um jogo de 17-7-7, sofreu demais com turnovers, foram 7 turnovers do Avdija, inclusive o Blazers ontem cometeu 24 turnovers, o KC forçou 24 turnovers, que viraram 28 pontos. É a defesa de OKC, né, meus amigos? Defesa de OKC brilhando, né? Começou, né, com a defesa tomando muito ponto, mas ontem conseguiu limitar o adversário a menos de 100 pontos, coisa que não acontecia há um tempo, né? Inclusive eu já até comentei recentemente sobre a minha preocupação com a defesa do Thunder, que não vinha tão dominante pós-Natal, mas ontem não, ontem dominou, né? O Blazers não conseguiu fazer nada, sofreu, foi sufocado com a pressão ali no ponto de ataque, e como torcedor de Oklahoma, fiquei muito feliz, né, de ver a defesa do Thunder voltando a ser, né, a defesa moedora de carne que, né, nos acostumamos a ver. Então é isso, minha gente. Sobre a rodada de ontem, é isso, tá? Hoje teremos mais uma rodada. Hoje vai ser uma rodada um pouco menos farta, né? A gente vai ter uma rodadinha de apenas... Hoje vai ser o quê? Uns 4 joguinhos só? Não, rodada de 5 jogos, né? Teremos 2 jogos na madruga. Eu acho que eu vou vir aqui à noite para falar sobre cada um desses jogos, né? Cada um não, né? Mas para falar sobre os destaques. Esse Heat e Pistons tende a ser um jogo bem legal. Sixers e Dallas também deve ser um jogo bom. Anthony Davis voltando de lesão, né? Voltou até relativamente rápido, né? Ele machucou no Natal e já voltou, né? Para os padrões, Anthony Davis é uma volta relativamente rápida. Anthony Davis que, né, segue aí envolvido em diversos rumores de troca. Ontem saiu a notícia, né, de que ele foi oferecido para o Warriors. Enfim, curioso para ver o que vai acontecer com o Anthony Davis. Eu sou muito fã, eu sou a favor de trocar pelo Anthony Davis. Eu gosto muito, tá? Gosto muito. E é isso, gente. É isso. Obrigado, tá, pela audiência nessa quinta-feira, nesse dia 1º de janeiro. Tomara que 2026 seja maravilhoso para você, para mim, para todo mundo. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau, galera. Valeu!